para quem ficar até o final. Então, vamos lá? Nós vamos falar, então, hoje um pouquinho sobre a OST, para quem não nos conhece. Em seguida, nós vamos ter o depoimento de um cliente, um importante cliente da OST e da Pars. Ele vai fazer o depoimento sobre o porquê de estar utilizando exatamente essa solução da Red Hat. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Rafael Militino, que vai fazer exatamente uma abordagem conceitual, mas muito voltada para o negócio do que a Red Hat oferece a vocês, nossos clientes. Ok? E também vai falar um pouco, obviamente, do portfólio de produtos. Ao final, nós vamos, então, tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para perguntar desde o início. Sugerimos que vocês utilizem o chat, exatamente para poder ficar mais fácil para vocês se comunicarem conosco. O pessoal aí da retaguarda vai estar anotando todas as perguntas e, no final, nós responderemos, dentro do possível, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós iremos tirar, ok? E no final, olha só que bacana, nós vamos sortear um Smart Speaker Echo com Alexa e um voucher de iFood. Em tempos de confinamento, você vai ganhar um jantar aí para o iFood para levar até a sua casa. Então, vamos lá, fique até o final que vai valer a pena você participar e estar aqui conosco, tá bom? O sorteio vai ser feito via aplicativo para que fiquem todos tenham chances reais de ter isto. Vamos lá? Rapidamente sobre a OST. Eu estou aqui olhando do lado para saber se... Acho que vocês estão todos ouvindo. Se tiver algum problema técnico, me avisem aqui, por favor. Mas, a princípio, então, todos estão me ouvindo e estão vendo a minha tela, ver que não tem nenhum problema. Ok, vamos lá. Então, sobre a OST, senhores. A OST é uma empresa que está há 25 anos no mercado, falando e auxiliando vocês, nossos clientes, a garantirem a continuidade de suas operações, garantirem a continuidade de seus negócios. E dentro do que mais nós temos de know-how, exatamente a expertise em serviços profissionais, em serviços que vão trazer não só a implementação dessas soluções de uma maneira correta, mas principalmente o suporte pós-implementação. É isso que a OST tem feito e é isso que nós temos orgulho, inclusive, de falar que nós fazemos isso com excelência. Rapidinho, eu gosto de mostrar muito esse slide. Quem vê minha apresentação deve até pensar, pô, Sérgio, você mostra isso toda hora? Sim, existe um motivo para isso, que é exatamente o fato de que nós temos vários prêmios recebidos dos nossos principais fabricantes, não somente por conta de que nós vendemos as soluções, mas eu acho que o mais importante, pela excelência na implementação e no suporte ao ambiente crítico, de missão crítica dos clientes como um todo. Para que vocês entendam, para quem não conhece, a OST, ela opera, ela atende, ela suporta seus clientes baseado em 4 pilares de tecnologia, que é a modernização de data centers, no qual nós olhamos para as estruturas, os ambientes computacionais antigos e auxiliamos a fazer a transformação para um ambiente mais moderno, mais produtivo, mais performático. Nós também atuamos com o gerenciamento inteligente de dados. Como é que eu faço hoje, em tempos da massa de dados, a quantidade de dados que nós temos, para garantir a segurança e a integridade dos dados? Eu também, hoje, né, com a quantidade de sistemas, aplicativos, aplicações, é impossível você gerenciar e cuidar de tudo isso quando, na verdade, o foco é o seu negócio. E por isso que a OST auxilia, a OST ajuda vocês, nossos clientes, nessa missão de manter os dados protegidos e manter as operações em funcionamento. Pelas estratégias da parte de serviços, eu não vou entrar no mérito, para não atrasar, eu só queria mostrar mais esse slide aqui para vocês, que é exatamente o nosso centro de comando e telemetria que nós temos no nosso escritório novo, que está assim, literalmente, porque não tem ninguém lá nesse momento, por razões óbvias. Esperamos poder voltar para lá em breve, mas é um escritório que foi recém-inaugurado. Nós inauguramos em fevereiro,
5 de fevereiro, e aproximadamente em meados de março, fomos todos para casa, por razões óbvias, como todos nós estamos. Mas é um centro de comando onde os clientes vão ser monitorados a partir desse ambiente, dessa sala, que é um ambiente totalmente disponível, ou seja, 24/7, para que realmente eu tenha êxito e nós consigamos monitorar e olhar para o ambiente de vocês para fornecer, para garantir, né, que haja uma operação contínua e satisfatória, tá? Eu vou agora mostrar para vocês o depoimento desse nosso cliente, que é bastante interessante. Queria que vocês prestassem atenção para depois eu passar a palavra para o Militino. Vamos lá? Acho que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Queria pedir desculpas aí por não conseguir estar online com você. Quando se faz ao vivo, dá problema, né, gente? Vamos lá, agora sim. Boa tarde, pessoal. Queria pedir desculpas aí por não conseguir estar online com vocês aí, mas surgiu um compromisso no mesmo horário, não vou poder, por isso estou gravando esse vídeo. Primeiramente, obrigado, ST, pelo convite. Acho muito importante, eu acho que dividir experiências aí, eu acho que sempre agrega para todos. Pediram para mim falar um pouco das soluções que a gente adquiriu recentemente, o Ansible e o Red Hat Satellite. Acho assim, primeiramente, qualquer ferramenta, cara, visa deixar a vida da gente mais simples. É um mantra que a gente tem aqui dentro da Riachuelo, que é algo que a gente tenta semear com todos os novos colaboradores. Tornar a vida das pessoas mais simples. O Satellite, principalmente, eu já tinha usado ele em outras experiências, e ele vem buscar dar padrão e controle de vulnerabilidades. A gente conseguir fazer de forma automática toda a parte de controle de patch, gestão de vulnerabilidades da empresa, isso é algo bastante importante, porque hoje a gente é cobrado fortemente para ter o ambiente seguro e estável, e as ferramentas que o Satellite traz ajudam muito a gente a fazer isso. Segunda ferramenta, que é o Ansible, a gente trouxe para principalmente ajudar a gente na automação. A gente conseguir deixar os ambientes padronizados e manter eles padronizados, que é o grande desafio hoje das áreas de TI. Então a gente vai usar ele principalmente para gestão de configuração e gestão de jobs, que a gente consegue ter o controle de ter atualizado todo o ambiente e os arquivos de configurações ser padrões. Sempre quando a gente sobe uma nova máquina, a gente vai ter esse controle de saber se todos os servidores estão no padrão ou não. A Riachuelo vem numa luta constante aí para a gente conseguir deixar os ambientes cada vez mais seguros. A gente vem aplicando várias táticas de verificação de ambiente seguro através de scans de vulnerabilidades externos e internos, e a gente tem indicadores que são muito fortes nesse sentido. A gente tem um nível de solicitação de manter o ambiente atualizado bem forte aqui junto à diretoria. E essas ferramentas vêm trazer essa gestão de forma simplificada e de que a gente consiga manter esse ambiente atualizado com um mínimo de custo operacional, porque as equipes cada vez estão reduzidas, acho que não é um quesito só da Riachuelo, mas de TI como um todo. Então, acho que é isso, principalmente isso, e a gente tem outros desafios grandes aqui, mas essas ferramentas que a gente adquiriu recentemente vêm ajudar a gente a manter o ambiente seguro, estável, performático e resiliente. Esses são os pontos principais aí que eu tenho para falar com vocês. Obrigado mais uma vez e contem comigo se precisarem de alguma coisa, de conversar, bater um papo sobre outras tecnologias ou sobre essas tecnologias, fique à vontade de me procurar. Obrigado. Muito bom. Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Vale ressaltar, a Riachuelo é um dos nossos principais e maiores clientes. A OST trabalha há muito tempo nessa conta aí, junto com a Pars e com a tecnologia Red Hat. Nós estamos auxiliando a Riachuelo a manter as suas operações em funcionamento de maneira segura, performática, e a tecnologia Red Hat exatamente está facilitando a transformação digital que hoje já tem em andamento muito forte dentro da Riachuelo.
ok? Como ele colocou, caso depois vocês queiram saber maiores detalhes sobre esse caso de sucesso da UST junto com a Parse e a Red Hat, falem com os nossos accounts. Eu também estou totalmente à disposição de conversar com vocês para o que for necessário, tá bom? Por que eu mostrei esse QR Code aí? Para exatamente vocês opinarem e falarem conosco. Nós queremos ouvir vocês. Então, por favor, façam aí o escaneamento para que vocês consigam depois nos dar o feedback sobre a nossa apresentação, sobre o nosso evento virtual aqui com vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Melitino, que vai continuar aí falando da parte mais importante do evento, que é exatamente a tecnologia Red Hat. Eu volto no final e, por enquanto, muito obrigado. Vou passar para você agora, Melitino. Vamos lá. Legal. Então, eu agradeço aí de novo a participação de todos aí. Desculpa novamente aí pelos os problemas que a gente teve. Então, é legal aí o depoimento aí do Carlos da Riachuelo, até para a gente entender como que a solução trabalha, como que funciona, como que a ST atua com esses produtos da Red Hat, como que eles auxiliam vocês nesse dia a dia. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente faz essas automações, né? Quais são os benefícios de você automatizar hoje a sua área de TI, como que funciona, se ela é simples, se ela é trabalhosa, se ela é, né, cara, quais são os benefícios que vão trazer para vocês no dia a dia. Então a ideia é a gente passar um pouco aqui sobre como que você automatiza hoje a sua área de TI, levando em consideração o trabalho que foi feito aí com o Carlos, o depoimento que ele fez para a gente, tá bom? Então, quando a gente começa a falar aqui de automação, né, automação em si, como o próprio a apresentação está dizendo para a gente, ele acontece quando uma pessoa encontra um problema, né? E aí eu digo que a automação, na verdade, ela vem não para quando você encontra um problema que você não consegue resolver, né? Hoje a automação em si ela está mais ligada ao fato de você otimizar recursos dentro de casa. A gente deixa sempre isso claro para os clientes, para quem tem interesse, que a automação ela não vem para substituir mão de obra humana, ela vem para otimizar de fato essa mão de obra humana, justamente porque ela vem para te acelerar, integrar, colaborar entre as equipes. Você evita com a automação que a gente tenha perda de tempo, né, digamos assim, com processos repetitivos, rotinas repetitivas. Você executa todo dia, toda semana, todo mês aquele mesmo processo, aquela mesma atividade. E aí depois de você executar todas essas rotinas repetitivas, você ainda tem as tarefas do dia a dia para atuar dentro de casa. Então, por que que você não automatiza isso? E aí por isso que a gente diz, né, que a automação ela vem para otimizar a mão de obra humana, ela não vem para substituir a mão de obra humana. Algumas empresas ainda têm um pouco de receio, acha que vai ter corte de funcionário, você vai eliminar a mão de obra. Não, pelo contrário, você está otimizando aquele recurso que você tem, você direciona ele para, de fato, para uma rotina que ele tem dentro de casa, que ele precisa demandar tempo, demandar esforço, e não com processos repetitivos, né? E aí, entrando um pouco aqui na ferramenta do Ansible, falando um pouco sobre o que é o Ansible, como que ele trabalha. O Ansible hoje da Red Hat ele está dividido em dois produtos, digamos assim, né? O Ansible, que é a automação, que é o engine de automação dele, você já tem disponível hoje ele no HEL 8, então a partir do momento que você está utilizando o sistema operacional da Red Hat do 7 em diante, você já tem o Ansible dentro do sistema operacional, então você já consegue criar umas rotinas de automação dentro do sistema operacional, isso é bem legal. E aí, quando a gente está falando de Ansible, né, então são frameworks para você otimizar, automatizar a sua área de TI, né? Então, como ele diz aqui, que o Ansible, ele executa playbooks, é uma linguagem de automação que pode descrever perfeitamente uma infraestrutura de aplicativos. Então, vou mostrar um pouquinho do código para vocês, nada muito técnico, mas só para vocês verem como que ele é objetivo, como que ele é simples de ver, como ele é fácil de criar. E aí, como eu disse que o Ansible está dividido em duas partes, a gente tem só o engine como um todo, que você já tem disponível hoje no sistema operacional, só que a partir do momento que você começa a criar muitas rotinas de automação, você acaba perdendo um pouco o controle. E quando eu falo controle, é do tipo, você tem uma rotina, ok, você consegue delegar 2, 3, 5,
10 já fica difícil de saber onde estão essas rotinas, se elas estão sendo executadas, se teve algum tipo de problema, você não consegue gerenciar se ele teve algum tipo de problema, se alguém criou, quem criou, como foi criado, então, enfim. Então, a partir do momento que você começa a ampliar essas automações dentro do seu ambiente de infra, né, mas no ambiente de TI como um todo, você precisa ter visibilidade, você precisa ter noção também, você precisa ter controle do que está acontecendo dentro de casa. Então, por isso que ele está dividido nessas duas frentes, né? Então, só o Ansible mesmo, que é a base da automação, digamos assim, eles dizem que ele é simples, ele é poderoso, ele não tem agente, por isso que o Ansible ele tem uma sacada muito legal, vou falar isso mais para frente para vocês. E aí, a partir do momento que ele se torna simples, poderoso, e você aumenta essa gama de atividades que você vai executando dentro do seu ambiente, dentro da sua infraestrutura, você, em contrapartida, precisa depois controlar, algumas coisas você vai precisar delegar, algumas outras atividades você vai precisar escalar, e aí entra o Ansible Tower para ter mais essa gestão um pouco melhor, assim, da sua automação, tá? Quando a gente está falando de Ansible, ele é simples, poderoso e sem agente. Por que ele é simples? Ele é objetivo, ele é uma linguagem objetiva, você não precisa de habilidade técnica a nível, assim, ser um programador para você conseguir desenvolver alguma coisa em Ansible. Para vocês terem um pouco de noção, hoje, por mais simples que você tenha de conhecimento de programação em si, ou zero conhecimento, você fazendo um treinamento de Ansible de um dia, no mínimo, você já consegue automatizar algumas rotinas, por mais simples que ela seja. Então, configurar um IP, colocar um pacote no servidor, baixar um pacote, atualizar um hotfix. Então, rotinas simples dentro do servidor, você já consegue automatizar com o Ansible, você fazendo um treinamento desse. Então, por isso que ele se torna simples, ele é objetivo. Então, você não tem noção nenhuma de programação, você não é um programador, você consegue fazer um treinamento e consegue já criar umas rotinas simples de automação, tá? Por que ele é poderoso? O gerenciamento dele é muito simples, o alcance da ferramenta ele é muito amplo. Quando eu falo muito amplo, é assim, o legal do Ansible é que ele não está focado somente para produtos Red Hat. Eu vou passar para vocês qual que é o potencial de alcance que a ferramenta tem se você levar em consideração a empresa e a gestão que você tem dentro de uma empresa ou de uma área de TI. Então, ele se torna poderoso por causa disso. Ele não precisa rodar somente em Red Hat, ele vai alcançar servidores Windows, banco de dados, camada de rede. E por que ele é sem agente? E aí é esse ponto também que torna ele poderoso. Justamente por ele não ter um agente, você não precisa ter um plugin do Ansible na máquina, no servidor, no banco de dados, enfim, onde é que você vai executar o Ansible, ele acaba se tornando poderoso. Então ele é de fácil implementação, ele não é burocrático. Você sabe a rotina que você quer automatizar, você sabe aonde você quer chegar, você não precisa ter algo a mais, um plugin, um agente, compatibilidade com a versão do sistema operacional, do sistema que você vai utilizar. Então ele se torna poderoso por causa disso, pela facilidade que ele tem de fazer a implementação. Então por isso que ele diz, o próprio slide aqui diz para vocês, né, começa imediatamente. Como eu falei lá no início, a automação ela vem de processos repetitivos. Então você já sabe quais são as suas rotinas, quais são os seus processos, quais são as suas atividades que você tem que executar. Você trazer isso para o mundo de automação é muito simples, ainda mais quando você tem uma ferramenta que acaba te auxiliando. E o fato dela ser simples da leitura, né, da transcrição de você trazer a sua rotina para dentro de um código e sair automatizando isso. Então, o legal do Ansible, da automação do Ansible, é justamente isso. Ele trabalha de uma maneira horizontal, então você pode atingir a sua área de negócio, você pode atingir a sua equipe de desenvolvimento, equipes de rede, camada de segurança, operação de TI, enfim, ele trabalha numa linha horizontal, e é o que eu falei, todas essas áreas existem processos repetitivos, você tem processos que são executados todo dia por pelo menos uma pessoa. Com o Ansible você consegue automatizar as rotinas de todas essas equipes, e aí que eu falei lá no início, evita que as pessoas ficam perdendo tempo com coisas repetitivas e demanda de fato no que elas precisam. E aqui, o que você pode fazer com o Ansible, né? Que é o que eu comentei, tá? Ele é simples, ele é poderoso, ele é fácil, mas e daí? Aonde que eu chego? A que ponto eu consigo atingir com o Ansible? O que eu consigo fazer com o Ansible? Então,
Com o Ansible você consegue fazer orquestração. Então, se você tem servidores, se você está trabalhando com container, você consegue, via Ansible, fazer toda essa orquestração do seu ambiente. Você consegue gerenciar suas configurações, que é o que eu tinha comentado lá, rede, provisionamento de servidor, configuração do sistema operacional, instalação do antivírus, enfim. Qual é a rotina que você quer trazer para dentro desse seu servidor? Então, ele consegue automatizar esse gerenciamento de configurações. Implementação de aplicativos, que é você pôr seja ela numa esteira de desenvolvimento, seja ele você aplicando num DevOps, enfim. Provisionamento de servidor, entrega contínua, segurança. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando horas para vocês o alcance que o Ansible tem, e assim, não seria conversa de vendedor falar que ele atinge tudo. O Ansible aqui é pelo contrário. Ele, de fato, ele consegue atingir o que você precisa, como você precisa, e assim, a gama de compatibilidade da ferramenta ela é muito grande. E aí é o que ele diz abaixo, né? Então você faz a orquestração, você tem gerenciamento, implementação, e tudo isso é aplicado aqui em firewall, servidor, load balance, infraestrutura, história de aplicações, enfim. São coisas que são rotinas, são coisas que existem hoje na nossa área de infra, equipes de desenvolvimento, equipes de segurança, enfim. Toda uma área de negócio que existe dentro da empresa, você consegue via Ansible fazer a automação desses processos, tá? Aqui só para vocês terem visibilidade da potencialidade da ferramenta, aqui apesar de ser muito, mas é uma prévia, né, das aplicações que o Ansible de fato consegue automatizar. Então, você quer automatizar alguma coisa na nuvem, praticamente todos os players que tem disponível hoje na nuvem, o Ansible consegue automatizar uma rotina. Seja ele uma rotina já de um servidor já pronto, seja ele para criar um servidor na nuvem, você controlar um serviço dentro da nuvem. Para sistemas operacionais, que é o que eu tinha comentado, Hell, Linux, Unix, Windows, CentOS, Ubuntu, enfim. Containers, storage, Windows, camada de rede, camada de DevOps, monitoria, então, enfim, é o que eu falei. Todos esses sistemas aqui, existe de fato pelo menos uma pessoa que atua num processo repetitivo em todos esses ambientes. Por que não automatizar via isso? Tá? Então, aqui só para vocês terem noção da amplitude que a ferramenta tem. Tá? Falando um pouco aqui mais de números, hoje quando você é uma empresa, né, no caso a Riachuelo que comentou aí, que atua com o Ansible, quando você traz o Ansible para dentro de casa, você tem hoje 94% de redução no tempo de recuperação de um incidente, por ser rápido, então os processos se tornam rápidos, os rollbacks, digamos assim, é praticamente online, é real time, então você consegue voltar, você automatizou alguma rotina, teve algum tipo de erro, você consegue atuar de uma forma muito proativa e rápida em cima desse problema. Então, assim, 94% de redução no tempo, assim, é muito grande se você levar em consideração, às vezes, os tempos que a gente perde resolvendo problemas desnecessários dentro de uma área de TI, por exemplo. 84% de economia para você implementar as cargas de trabalho em dispositivos usando o Ansible Tower. Então, assim, redução de tempo de uma maneira drástica. A redução de horas de trabalho necessárias para entregas de cliente. A gente tem casos de clientes, por exemplo, que levava 45 dias para fazer a entrega de um servidor e via Ansible ele conseguiu reduzir isso para 30 minutos. Então, assim, é o tipo da situação que o próprio cliente não consegue explicar por que ele levava 45 dias para entregar uma coisa que ele mesmo conseguiu reduzir para 30 minutos utilizando o Ansible, tá? Aqui falando um pouco do questão de custos, então o retorno financeiro é de quase 150% de quem faz o investimento utilizando o Ansible, e você tem esse retorno desse investimento em 3 meses. Isso é notável, isso é palpável. Por quê? Da mesma maneira que eu falei lá, o cliente levava 45 dias para fazer a criação de um servidor e ele conseguiu reduzir para 30, a gente tem clientes, por exemplo, que levava 9 meses para fazer uma atualização de um parque, por exemplo, e ele conseguiu reduzir isso para 2 meses também. Então, o custo o investimento que ele fez em adquirir uma ferramenta comparado ao custo que ele ia ter levando 9 meses para fazer a atualização de um parque, e às vezes poderia dar erro, poderia dar problema durante o projeto. Então, assim, ele identificou o valor, identificou os benefícios, e assim, é o que eu falei, é palpável, é notável. O cliente faz o investimento,
e é coisa rápida. Ele entende o valor do investimento que ele fez de uma maneira muito simples, tá? Falando aqui um pouco mais, voltando um pouco mais para a parte técnica, da linguagem de automação, né? Então, é o que eu tinha comentado. Ele é cross-platform, então, assim, ele não tem agente, ele é simples, ele é objetivo, você pode atuar no servidor físico, no servidor virtual, no seu servidor na nuvem, dispositivo de rede. Então, ele anda muito próximo à camada de plataforma. Ele é legível para humanos, que é o que eu falei, ele é simples, você não tem noção nenhuma de variável, regras de lógica, enfim, você abrir um playbook do Ansible, você tem pelo menos noção das etapas que ele está sendo executado, tá bom? A descrição perfeita da aplicação, né, que é todas as alterações podem ser feitas por playbooks. Uma sacada legal do Ansible é que ele já tem uma biblioteca hoje com 3.000 playbooks já pronto, do tipo, você fez lá o treinamento, que eu falei que é simples, mas você fez o treinamento, mas você não tem noção nenhuma também de quando começar. Ah, legal. Então você vai lá na biblioteca do Ansible, você tem 3.000 playbooks já pronto, só trazer para dentro de casa, customizar e pôr para rodar. Você não precisa quebrar a cabeça nenhuma em saber como que inicia, como que você finaliza, quais são os comandos, enfim, é praticamente entrar, fazer o ajuste, colocar a configuração que você quer e colocar para rodar, tá? Controle de versionamento. Então, com o Ansible Tower, que é a versão, que é a interface gráfica, não é só a engenharia, né? Você consegue fazer o controle de versionamento dos playbooks. Então, você tem noção dos ajustes que você fez, que atualização você colocou, se você acrescentou alguma linha, alguma funcionalidade, enfim. Então, você consegue fazer como se fosse um inventário, né? Até o que ele diz aqui, isso é um inventário dinâmico, né? Mas é um inventário das atualizações que você fez no playbook, e você tem um inventário também de onde estão rodando as automações. Então você tem visibilidade do que o Ansible está alcançando e como que ele está executando dentro do seu ambiente, tá? E a orquestração, né, que ele funciona, como ele diz aqui, bem com os outros. Então ele é simples. A gente sempre diz, onde que você quer automatizar? O que você quer automatizar? Vai funcionar na nuvem? Vai funcionar na sua camada de rede? Vai funcionar no seu servidor físico, no seu servidor virtual, banco de dados, aplicação, enfim. Você sabe o que você quer automatizar? Você tem já ideia da sua rotina? Como que é? Simples assim o Ansible vai funcionar, tá? O que eu falei para vocês do Ansible ter uma linguagem simples e objetiva, tá? Então, sim, eu acredito que às vezes se tiver alguém de comercial, o pessoal aqui de marketing que às vezes está assistindo também, tem zero noção do que é essa tela aqui, mas você tem noção aqui, por exemplo, que eu falei de ser objetivo, por mais simples ou mais difícil que pareça ser, você tem noção na script, por exemplo, que ele vai fazer uma instalação do Apache, um servidor web, ele vai te dizer aqui qual que é a porta que ele vai atuar, ele vai verificar se o pacote está presente, ele utilizar sempre a última versão do pacote, enfim, ele é muito simples. Pode parecer um bicho de 7 cabeças para quem não está familiarizado, mas se às vezes alguém que não tem noção precisa dar um suporte, alguém liga e pergunta, fala, abre o playbook para mim, lê as linhas, procura tal informação, a pessoa vai conseguir ler, vai conseguir passar para outra pessoa entender, interpretar, e quem de fato tem que atuar vai saber perfeitamente o que é, onde que é. Então, assim, ele é super objetivo, ele é simples, ele já te mostra aqui as labels certinhas, os comandos, onde que vai executar e tal. Então, assim, não tem nada de mirabolante a entender linguagem, ter noção, nada. É o que eu falei, ele é bem objetivo. E aqui é um pouquinho de como que ele atua, né? Então, você tem lá o usuário trabalhando aqui no canto esquerdo com o playbook em si, que é a script, o roteiro de automação. Aí ele vai atuar dentro do seu, digamos assim, do seu parque, do seu ambiente, seja ele para fazer um inventário, para instalar um plugin, carregar módulos, e aí ele dispara essa, digamos assim, essa automação, que é o que eu falei, para um servidor, para uma camada de rede, para uma nuvem pública, para uma aplicação. Então, assim, além da linguagem do Ansible ser muito simples, a maneira como ele atua também é muito objetiva, né? É como se fosse 3 partes. Eu tenho o usuário atuando, eu tenho a entrada, a execução e a saída, simples assim. Aqui falando um pouco da automação para toda empresa, que é o que eu falei. O Ansible hoje está dividido em dois produtos. O Ansible em si,
de novo, que é só a engenharia em si, que você já tem disponível hoje nos servidores RHEL, nos sistemas operacionais RHEL 7 em diante, e aí a Red Hat criou em cima do Ansible o Ansible Tower. Uma sacada legal que a Red Hat tem feito ultimamente, ela investindo nessas interfaces gráficas, justamente para facilitar a interação humana, para facilitar a interação com as áreas de negócio em si, em trabalhar com esses produtos. Então, ela quebra esse paradigma de que a Red Hat era só tela preta, linha de comando. Não, você tem hoje interface gráfica, interface visual, os menus eles são intuitivos, você consegue navegar tranquilamente, você sabe o que está sendo executado, o que está sendo visto na tela, então ela se torna objetiva. E aí o Ansible Tower ele vem justamente para complementar o Ansible, que é você ter o controle das suas scripts, você ter visão em tempo real do status dessas automações, se elas estão sendo executadas, onde que elas estão sendo executadas, se teve algum tipo de problema, onde que foi o problema, qual foi o problema. Então ele te mostra aqui na tela praticamente o dashboard completo e você tem toda essa visibilidade do seu alcance, onde que você está disparando essas automações, quais deram problemas, quais foram executadas com sucesso, quem criou a script, quem deu start na script. Então você tem além de você ter visibilidade, você tem uma auditoria de toda a execução como um todo, tá? E uma sacada legal do Ansible Tower é que você consegue aqui implementar fluxos de aprovação. Então, por exemplo, você criou uma rotina e precisa que algumas etapas necessitem de uma aprovação, de um OK, para que o processo seja executado. No Ansible Tower você consegue criar essas rotinas de fluxograma. Então, a partir de tal etapa alguém dá OK, entra, visualiza se foi executado o processo anterior com sucesso, para dar continuidade, enfim. Você consegue brincar com esses fluxos de aprovação no Ansible Tower. Aqui falando um pouco do Ansible Tower e de como que ele funciona, né? Então você consegue permitir e restringir, né, o acesso aos playbooks. Então você quer que às vezes um usuário só visualize o playbook, ele não tem ação nenhuma. Lá via administração da console, você consegue dizer quem que vai acessar, o que vai acessar, que tipo de permissão ele vai ter em determinada funcionalidade, seja da script, seja da administração da console como um todo, o que ele vai ter de acesso e qual tipo de ação ele pode tomar no ambiente. O que eu falei lá, o push button, que é uma maneira intuitiva, então assim, ele é muito simples, ele é fácil, ele é objetivo, qualquer um que entrar lá vai ter noção de onde está navegando, o que está visualizando, enfim, tá? A integração, então a maneira como o Ansible e o Ansible Tower conseguem fazer uma integração com o seu ambiente como um todo e a visibilidade que ele acaba te dando dessa integração, isso é muito legal. Os workflows, que é o que eu havia comentado no slide anterior. Então, você tem fluxo de trabalho que você pode melhorar a sua rotina de automação. Então, que é o que eu falei, você vai querer fazer a criação de um servidor, alguém precisa aprovar lá a quantidade de memória que você pediu. Você consegue criar um fluxograma disso. Eu quero automatizar uma rotina de implementação no banco de dados. Eu quero que o meu DBA valide a implementação antes que a etapa seja executada e dê um problema e evite dar um problema no banco de dados. Então, enfim, você consegue controlar essas rotinas e dizer quem vai aprovar, onde que vai aprovar, em qual etapa que vai ter que ser aprovada. Enfim, é uma maneira legal da ferramenta trabalhar e, ao mesmo tempo que ela facilita, ela te dá uma certa segurança do tipo, principalmente para quem trabalha com a infra, quem faz gestão da infra, onde você ter controle das coisas não serem, tipo, todo mundo querer automatizar tudo, não ter controle de nada. Não. Com o Ansible você tem, além de facilitar a sua rotina, ele te dá essa visibilidade, esse controle das coisas que de fato estão sendo automatizadas. Então, ao mesmo tempo que ele te traz facilidade, ele te disponibiliza segurança também do que está sendo executado, tá? E aqui, só para a gente finalizar, só as telas da ferramenta. Então, quais são as funcionalidades, que é o que eu falei lá no início. Então, a tela inicial dele te mostra aqui de uma visão geral as rotinas que estão no ar, quantos servidores você tem aqui dentro do Ansible Tower que estão sendo disparadas rotinas,
quais são os tipos de template das rotinas os templates de playbooks que você está utilizando, enfim, é um dashboard completo, legal, objetivo, que ele te dá visibilidade. Aqui das jobs de automação. Então, você consegue ver na tela aqui também as etapas. Então, por exemplo, você pôs uma rotina de automação para rodar, você consegue acompanhar aqui as etapas que estão sendo executadas, ele vai marcando aqui na tela para você se foi executado com sucesso, se não foi, então você consegue ver também isso em tempo real. Tem a opção de fazer um download se você precisar, então se der algum tipo de problema e você precisar reportar para alguém o erro ou a linha que ele apresentar na tela para você, você consegue baixar e disponibilizar para a pessoa atuar em cima do erro, tá? Aqui ele te dá visibilidade de tudo que está sendo executado, então, é o que eu falei, ele te mostra quem logou, quem acessou, quem criou a rotina, com qual usuário, qual o dia, qual o horário, então ele te dá uma auditoria assim completa de tudo que está sendo executado, isso é muito legal, que é o que eu falei, legal, vem aqui, vou automatizar tudo, mas e aí? Se der algum tipo de problema, eu vou, né, teoricamente eu vou acusar quem, né? Quem eu vou ter que penalizar, com quem eu vou ter que questionar para saber se o que foi feito, como foi feito, por que não validou, enfim. Então, ele te dá esse tipo de auditoria, que é uma forma de você ter controle também do que está sendo executado. Aqui é para você gerenciar o seu inventário, então você consegue dividir aqui, por exemplo, que nem ele está aqui por região, por zona, por descrição, por nome, então, enfim, você consegue dividir o seu parque, você consegue segmentar o seu parque assim por região, por tipo de atuação, por tipo de produto, por segmento, tá? Enfim, isso é muito legal. E aí você tem também, é mais fácil de você pegar algum tipo de informação, é mais fácil de você executar alguma tarefa, se você precisar tomar alguma ação mais rápida, mais urgente, alguma coisa assim, fica fácil de você atuar. Então, o legal é isso, não só a automação em si, mas as possibilidades que a própria ferramenta te disponibiliza para você ter o controle de tudo que está sendo executado, onde está sendo executado, por quem. E aqui as jobs. Então, você consegue também esquedular as jobs. Então, você consegue esquedular essas rotinas de automação para uma área de infra, por exemplo, para evitar que ela concorra com um backup que está correndo. No banco de dados, por exemplo, você evita de executar uma job no momento que está sendo feito lá o backup do banco de dados. Enfim, você consegue esquedular. Então, assim, a tendência é que ele vai te dando mobilidade. E aí, o tempo que você perdia com essas tarefas repetitivas, você vai meio que orquestrando essa rotina. Então, você cria as automações, aí você esquedula elas para saber qual dia, qual horário melhor trabalhar, se ela der algum tipo de erro. E se for por problema recorrente, alguma coisa que estiver rodando paralelo na rede, ou no mesmo tempo, por exemplo, então você sabe como trabalhar, qual a melhor forma de trabalhar, qual o melhor horário. Então, enfim, não só a ferramenta não disponibiliza somente automação, ela te dá praticamente todo um controle do que está sendo executado, como está sendo executado, de todas as etapas, tá? E aqui você tem a visibilidade também do que está sendo executado fora do seu parque. Então, se você tem alguma rotina que sai para fora do seu ambiente, que executa alguma rotina externa, alguma coisa assim, ele também te dá esse tipo de visibilidade. E você tem também noção se alguém tomou algum tipo de ação, qual foi o tipo de evento, quais ações foram criadas, né? Ele mostra que foi criado, se foi deletado. Então, se alguém entrou aqui no ambiente e executou algum tipo de ação, ele acaba mostrando na tela para você, tá? Ele integra com as notificações, né? Então, uma sacada legal aqui, o pessoal está usando muito essas ferramentas de trabalho, né, para você ter rotinas, processos, o que está sendo executado. Então, ele integra com esses produtos. Eu já vi clientes, por exemplo, que quando tem que aprovar alguma rotina ou tem uma template nova, algo do gênero, ele já chega um plugin, uma notificação, lá um pop-up no aplicativo de message que eles estão utilizando lá interno deles, para saber que ação que ele tem que tomar, que tem alguma coisa disponível. Então, assim, a integração que o Ansible tem também com as suas ferramentas de trabalho, isso acaba te facilitando, que aí você não precisa ficar toda hora logado na ferramenta, ver se tem algum tipo de notificação, se tem alguma atualização, ou ficar te entupindo a sua caixa de e-mail com alguém atualizou alguma coisa. Existe uma aprovação pendente para você lá no Ansible. Então, assim, essa integração acaba sendo muito simples em tempo real e são
produtos, digamos assim, ferramentas, né, que são rotinas das pessoas que trabalham. Você está, teoricamente, logado, conversando com elas, você recebe um pop-up, uma notificação ali de que tem algo, alguma ação a ser executada por você, acaba te facilitando, tá? Aqui falando um pouco só de controle, então ele dá aqui o controle, né, de acesso, então, que é o que eu falei lá no início. O que ele vai executar, que tipo de ação que ele vai tomar, aonde que ele vai executar. Então, enfim, você consegue ter todo esse tipo de controle na ferramenta. Isso tanto para a parte de usuário, para ele acessar o ambiente em si e querer alterar, enfim, mexer em alguma coisa dentro da ferramenta, como a própria ferramenta também acessando o ambiente para fora. Então, seja ele acessar uma camada de rede, seja ele acessar o banco de dados. Então, você consegue popular a ferramenta com essas credenciais para as ações que ele vai ter que tomar, tá? Você consegue executar comandos, então, de uma maneira remota. Então, quando eu falo de uma maneira remota, é o SSH padrão lá, é a telinha de comando. Se você precisar executar algum comando, instalar alguma coisa durante o processo de automação, ele te dá uma console e você também consegue, quando você está criando automação, você consegue rodar esses comandos ou deixar essas rotinas desses comandos já prontas. É um pouco para o pessoal mais técnico ou para o pessoal também que trabalha com desenvolvimento. Ele te dá essa console para você executar esses comandos externos. E aqui o fluxo de trabalho que eu falei para vocês. Ele traz, é bem objetivo o fluxograma, então você tem aqui as etapas, onde que está sendo executadas, quem vai executar, onde que vai executar, como que vai executar, e ele divide por essas linhas aqui, de dando início, o verde para quando está sendo executado algum tipo de ação, o vermelho é como se fosse uma negação. Então, enfim, ele é muito objetivo. Então, não só a linguagem do Ansible acaba sendo fácil, mas a maneira como ele trabalha e de você criar esses fluxos de trabalho também acaba sendo muito, muito simples. E aí ele te dá visibilidade aqui também de tudo que está sendo criado. Então, por exemplo, capacidade, quantas jobs estão sendo rodadas, enfim. Você está segmentado aqui, né, no caso por ambiente, desenvolvimento, produção, teste, enfim. Muito simples. E aí, para a gente finalizar, esse é o portfólio de produtos da Red Hat, que o Ansible ele atua de uma maneira direta, além daqueles que a gente já falou, não sendo somente Red Hat, né? Então, que eu mostrei lá, Windows, Cloud, DevOps, enfim. Então, além de tudo aquilo que fora do ecossistema da Red Hat, aqui é uma parte dos produtos, aqui são todos os produtos, né? Uma parte não, são todos os produtos que o Ansible consegue atuar também de uma maneira bem legal e integrada. Então, gerenciamento, ferramentas, infraestrutura, então, enfim. O que você já tem dentro de casa desses produtos da Red Hat, você já consegue também automatizar utilizando o Ansible, não só aqueles produtos externos, né? Então, a sacada legal do Ansible é isso, a amplitude que ele tem, a maneira como ele trabalha, a facilidade, o objetivo. Então, enfim, é o que o próprio cliente, o Carlos, comentou. É o tipo de ferramenta que vem para te facilitar. Né? Eu reforço. A automação ela não é para você eliminar a mão de obra humana. A automação é para otimizar recursos. Pega essa pessoa que está executando o processo repetitivo, põe ela para uma demanda específica e deixa aquela rotina que é repetitiva, automatiza e aí melhora o fluxo de trabalho de todos. Tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de todos. Espero ter sido claro. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, no final a gente pode bater um papo sobre a ferramenta, tá bom? Sérgio, com você. Muito bem, muito bom, Meritino. Realmente, como vocês viram, essa ferramenta, esse produto da Red Hat é simplesmente fantástico. Todos nós somos de tecnologia, eu também já fui da área técnica, e nada mais interessante você trabalhar com algo que você admira como produto, como tecnologia. E o Ansible realmente é algo fantástico. É um produto que, não por acaso, é líder de mercado, e aí veio para ficar no que se refere à automação. Então, Meritino, obrigado de novo aí pela excelente apresentação. Vamos seguir aqui com o nosso
com o nosso script. Agora, falamos de dúvidas. Temos dúvidas, Meritina, não sei se você está visualizando as dúvidas aí ou seguimos aqui. Tem alguma dúvida aí para nós tirarmos? Vamos lá. A princípio, não. Pode seguir. Vamos lá, ok. Fiquem à vontade para perguntar, caso queiram tirar dúvidas. De novo, temos todo o time da OST e da PARS aqui com vocês para auxiliar no que for necessário, tá bom? Vamos lá, então, agora nós vamos fazer, então, o sorteio do Smart Speaker Echo com Alexa. Esse é o primeiro sorteio, vai ser feito através de um aplicativo, que é um aplicativo de sorteio. Vamos ver, então, quem vai estar sendo sorteado nesse momento. Quem vai fazer isso vai ser a... Alice. Alice. Então, Alice, vamos lá, pode compartilhar a tela. Vou compartilhar. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se vocês estão vendo a tela. Vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica. Tá. Vocês estão vendo minha tela no Excel? Sim, estamos vendo a tela. Só antes, né, apresentando a Alice. A Alice é nosso gerente de marketing da OST e ela que cuidou exatamente de achar qual que é o formato de se fazer o sorteio, e ela vai explicar agora para nós aí. Vamos lá, Alice. Nós temos 55 pessoas inscritas aqui na nossa tabela. Nós vamos usar o sorteador.com. Vocês estão vendo agora a tela do sorteador, do browser? Não, nós estamos ainda vendo a tela, estamos vendo ainda a planilha. Tá bom, peraí, deixa eu só mudar aqui. E agora? Continuamos vendo a planilha. Não tem problema. Gente, parece até que nós não trabalhamos com tecnologia, né? Eu vivo apanhando com essa questão agora de compartilhar as telas do Teams, do Zoom. Às vezes se compartilha uma coisa, aparece outra, às vezes não aparece. Então, assim, é perfeitamente compreensível, né? Eu até brinco que às vezes é problema do usuário, e aí eu me incluo nisso, né? De não funcionar como às vezes deveria, mas é porque realmente causa uma certa confusão mesmo. E eu tô aqui falando. A gente vai dando os alt-tab. Eu estou falando aqui com vocês e Alice, continuamos não vendo a sua tela do sorteador, tá? Peraí, que eu vou fazer de uma outra maneira. Vamos fazendo que nem aquele programa ao vivo, né? Vamos disfarçando aqui enquanto arrumamos o programa técnico dos bastidores. Mas de novo, é perfeitamente compreensível de que ela continua não mostrando o sorteador para a gente. Ainda não. O Excel vocês estão vendo agora? Sim. Estamos vendo, continuamos vendo o Excel. Sugiro que você para de compartilhar. Sugestão. Para de compartilhar. Aí você pega e compartilha a tela do sorteador. Acho que aí vai funcionar melhor. No sorteador. Isso. E aí manda compartilhar de novo, que aí deve funcionar. De novo. E agora? Vamos ver. Agora deu certo, tá vendo? Bacana. Então, temos 55 números aqui. Eu vou apertar o sortear agora. Se a pessoa tiver saído da sala aqui do webinar, a gente vai ressortear, tá ok? É importante que quando aparecer o número, você volte na planilha para todos conferirem qual é o número que apareceu lá, tá bom? Sim, tá bom. Vamos sortear, então, primeiro a Smart Speaker. Então, sortear. O número foi... Número 4. Então, agora eu vou para o Excel. Isso. Vocês estão vendo o Excel? Não. Não, eu acho que você tem que realmente parar de compartilhar e compartilhar aquela tela, Alice. Senão eu acho que ele não chaveia. Assim. Pronto, parei. Isso. Agora a gente compartilha. E o número 4 que ganhou, Guilherme Lima. Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori. Guilherme está presente? Está presente. Está presente? Muito bem, Guilherme, parabéns. Nós vamos entrar em contato com você, tá? Nós da OST, nós da PARS, vamos entrar em contato com você para poder combinar essa entrega, ok? Muito bem, agora... parabéns.
Desculpa, Alice, só complementando. Parabéns, Guilherme. Que bom que você está presente aí. Então, vamos agora para o próximo sorteio, que vai ser um voucher do iFood. Isso. Alguém vai ganhar um jantar. Olha, que bacana. Vamos sortear de novo. Estão vendo o sorteador? Não. Não? Então, vamos parar de compartilhar de novo. Exatamente, é isso aí. Isso aí. E agora? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. De 1 a 55, sortear. Número 3. Poxa, isso tem alguma coisa errada aí, hein? Não tá, não. Está sendo feito ao ar, aqui, ao vivo. Tá O certo. número 3. Que coisa incrível. Alan Soares. Alan Soares, ele está na sala. Eu já estou pondo aqui na tela do Excel para vocês verem. Alan está presente? Não está? Não está presente. Então vamos para o sorteador de novo. Vamos lá. O pessoal comemorou aí. Vocês estão vendo no sorteador de novo? Estamos vendo o sorteador e as pessoas ficaram felizes que o Alan não está. Então vamos seguir. Isso. Então, em 1, 2, já. O número foi 19. Vamos lá. Mostra na planilha. Eu vou para a planilha, que eu vi primeiro, para o Teams. E aí a gente vai compartilhar. Talvez até tenha uma forma de chavear entre telas, mas não tem problema, Alice. Tranquilo. Mas vamos, né? Pare de compartilhar e compartilhe, não tem problema nenhum. Todos entendem aqui que a gente não trabalha com tecnologia. Vocês estão vendo o 19? O Excel? Não estamos vendo o Excel ainda não. Então, pode mostrar lá para a gente, por favor. De novo. O número 19, e agora, vocês estão vendo? Apareceu. Antes até de falar do 19, Alice, é importante ele citar o 3, que é o Alan Soares, da Agência Nacional de Águas, que não está presente. Não estava presente. E agora, o número 19. E agora, 19 é a Suelen Figueiredo, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ela está na sala? Também não. Também Suelen não. Não está presente? Suelen não está presente. Ok, então vamos para o próximo sorteado. Vamos de novo. A não ser que todos decidam aqui que nós devemos mandar o prêmio para ela assim mesmo. Aí quem manda são vocês. Estão vendo o sorteador? Perfeito. Então vamos de novo. Sorte lançada. Gente, o 3. Não dá. Tentar de novo. Parece marmelada isso, né? Não é, não. Ele está aqui. Perfeito. Sortear. 29. 29, vamos ver quem é o 29? 29, vamos ver quem é. Mostra a planilha primeiro para fazer surpresa. Isso. Compartilhar. 29. Tiago Igor Silvestre Hidalgo da Clabin. Tiago está presente. Não estou te ouvindo, Meritino. Seu microfone está no... Nós temos 2 Tiagos participantes aqui, mas acredito que nenhum dos dois sejam o Tiago Silvestre. Por gentileza, os 2 Tiagos aí que estão participando conosco, confirmem. Um acredito que é o Portela Ferreira e o outro é o Lander, correto? Lander, acho que sim. Acho que você está certo. O do Fleury. Então, a gente vai colocar ele já aqui. Sem emoção não tem graça, né? Então, sem emoção não tem graça. Estou compartilhando novamente. Estão vendo o sorteador? Pessoal, está sugerindo que mande o voucher para todo mundo, hein? Estão vendo o sorteador? Sim. Então, vamos tentar de novo. Eu espero que agora a pessoa esteja na sala. 39. Vamos lá, não tem problema. Vamos continuar tentando, daqui a pouco nós vamos conseguir.
Uma hora sai. Que nem a Mega Sena. 39, Davi Juvino de Souza, da Riachuelo. Davi está presente, olha ele aí, ó. Oh, parabéns. Oh, Davi! Parabéns. Muito Poxa bom, vida, legal. Nós vamos entrar em contato, então, com você, aguarde, ok? E muito obrigada pela presença de todos, eu vou parando por aqui. Perfeito. E só para poder pedir mais uma vez para vocês, por favor, para opinar aqui no nosso... Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, tá? Para vocês escanearem aí o QR Code, exatamente para poder dar o feedback para nós, dar a opinião de vocês, eventualmente vocês fazerem sugestões de outros temas que vocês gostariam de ouvir e saber de nós, time OST, time PARS de Red Hat, ok? Ou outra tecnologia, como vocês sabem, dos produtos que a OST também trabalha. De qualquer forma, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. É um prazer para nós sempre estarmos aqui falando e contando para vocês sobre as tecnologias que nós trabalhamos, mas o mais importante que nós gostamos é de contar história de cliente. É aí que você se identifica, é aí que você vê que realmente é útil. Militino, suas considerações finais? Não, tranquilo. Tá bem, a gente passou os contatos, se o pessoal tiver interesse em alguma coisa ou procurar vocês, nos avisem, a gente está disponível. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e fiquem bem. Um grande abraço. Até logo. Obrigado, pessoal. Um abraço, Sérgio. Tchau.